ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e você está comigo, Zuri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública e juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense e com operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para aqueles temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. E nesta 7ª edição, destacaremos um assunto extremamente importante, entretanto delicado, no que se refere à mediação de conflitos, sobretudo nas escolas públicas municipais, fato que tem, além de nos preocupar muito, tomado bastante proporção. São questões, situações e ocorrências que aqueles que estão envolvidos certamente já perceberam a gravidade do tema, a gravidade da situação. E, para tanto, a Secretaria Municipal de Educação desenvolve um trabalho através de uma competente psicóloga que atua justamente na mediação desses conflitos entre, imagina-se, alunos e professores, entre pais e alunos no ambiente escolar, entre alunos e funcionários e servidores das unidades, como também entre os próprios alunos. É uma situação extremamente constrangedora e que reflete diretamente no ambiente escolar, com repercussão no ambiente familiar. Portanto, precisa do devido tratamento médico, psicológico, para que seja cuidado da melhor forma possível, contido e não tome as proporções que em nossa cidade, infelizmente, vem sendo observada. Ou seja, por mais que a população, a sociedade, a comunidade, por vezes se recuse a tomar conhecimento e acreditar que tais fatos aconteçam, eles são frequentes. E desta forma precisam ser entendidos, tratados e sanados com a devida competência profissional. E justamente por conta também da comemoração do Dia do Psicólogo, ocorrido no último dia 27 de agosto, portanto nesta última segunda-feira, estaremos tratando com profundidade deste tema na segunda metade do nosso programa. Iniciamos esta primeira parte com a nossa autêntica Resenha Livre, que é protagonizada pelo grande companheiro, ilustre amigo e, eu diria, talvez aliviado vascaíno,
professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Seja bem-vindo mais uma vez, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, compartilhando da sua sabedoria e coragem. Boa tarde, Zuri, boa tarde, Gutinho, boa tarde a nossa imensa audiência no sofrido, abandonado e maltratado 6º distrito do município de Nova Friburgo. É uma alegria estar de volta e, rapaz, assunto para resenha que não falta, você escolhe a nível nacional, estadual ou municipal. O cardápio hoje é variado. Sem falar o esporte, né? Exatamente. E tem coisas e mais coisas por aí. Exatamente. E sendo assim, professor, o nosso programa, ele é pródigo. Ainda tem reza a lenda. Certamente, no encerramento da primeira parte, que traz toda uma conotação bastante descontraída. Mas o nosso programa tem sido pródigo na criação de quadros. Parece uma galeria de artes. Basta citar que temos a resenha livre, temos as canções que emocionam, temos a reza lenda e, neste momento, de maneira informal, anuncio aqui a criação de mais um quadro que pode se denominar Notícias do Palácio. A exemplo do que a mídia nacional faz, veiculando notícias do Planalto, nós agora estamos aqui também dando início a essa nova série com as notícias do Palácio, que você, sempre muito bem informado, nos traz. Quais são os desdobramentos nos bastidores ocorridos no Palácio Barão de Nova Friburgo nesta última semana? A questão, meu nobre, começa no Palácio Dr. Amâncio Mário de Azevedo, que é a sede do Poder Legislativo. Exatamente. Não é? As coisas começam por ali, a serviço de interesses escusos, subalternos, conforme você diz. E na penumbra de uma fritura em fogo baixo, mas naquele fogo amigo, da fritura do nobre procurador do município de Nova Friburgo. Então partiu de setores da Câmara Municipal, setores, lógico, da base de governo, insatisfeitos ou a serviço de alguém que não ficou satisfeito com o ato da semana passada, a tentativa de fritura do procurador Sávio Rodrigues, chegando inclusive a indicar o substituto, doutor, que iria para o lugar dele, o doutor Paulo Homem de Castro. Boa pessoa, amigo, gosto muito dele, mas naquele momento e nesse momento que vive e tendo em vista o termo de ajustamento de conduta, é bonito isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um nome imponente. O sujeito, quando ajusta a conduta, é porque a conduta dele não estava correta. É verdade. Não é verdade? Então, o que acontece? Partiu desse fogo amigo e chegaram a anunciar. E no meio do final de semana, entre sexta e sábado ali no final de semana, a coisa cresceu. O boato cresceu e eu procurei os atores envolvidos na peça. Muito bom. Tá? E alguns com quem eu falei desconheciam o fato. Mas uma reunião chegou a ser marcada na segunda-feira, às 3 horas da tarde, onde seriam anunciadas essas mudanças. E não sei por que cargas d'água, a reunião não aconteceu e a coisa permanece dessa forma. Mas há um incômodo muito grande. As coisas que incomodam, nós temos outra visão. Exatamente, né? A nossa visão é diferente. A nossa visão é diferente, né? Inclusive, você tem aumentado o quadro dos incômodos. Figuras que me incomodam. Exatamente, boa sugestão. Mais um quadro. Figuras que me incomodam. Exatamente. Né? E então o que vem acontecendo é que não há uma situação satisfatória, segundo as notícias de corredor, dentro do Palácio Barão de Nova Friburgo, que vem ser a sede do governo municipal, a prefeitura. Então há esse conflito, há esse interesse porque na política, Zuri, quando alguém cai e tem muito prestígio,
inverte a lei da gravidade, revoga, cai para cima, ou seja, né? Cai para cima. Cai para cima. Então o sujeito cai, mas continua mandando, até porque o mando tem outras origens. Então não é confortável essa situação, não vem agradando a cúpula, que na realidade tem ascendência sobre o palácio, e vamos aguardar os próximos passos e, seguindo a orientação dos grandes colunistas, a conferir. A conferir, né? Exatamente. É um termo utilizado pelos grandes colunistas, né, no término da redação das suas matérias, né? Exatamente. Agora, isso mostra, professor, uma certa falta de posicionamento, de determinação, de firmeza nas escolhas ou nas substituições, que conforme você apresenta, o quadro se encontra indefinido. Indefinido não é bom para a administração, e você observa ali que há um confronto, não vou dizer às claras, mas há um desconforto entre setores do governo. Há uma situação que as coisas começam, inclusive, a vazar coisas de caráter sigiloso. De caráter sigiloso e altamente comprometedoras, começam a tornar público isso. Exatamente. Isso não é bom. Não é bom, porque quando existe muito segredo e 3 ou 4 são donos do segredo, se acham donos do segredo, o segredo torna-se público e deixa de ser segredo. Exatamente. Não é? Minha saudosa mãe, Dona Célia, que você a conheceu, sem dúvida, dizia com sabedoria que segredo entre duas pessoas não é segredo. E o Tancredo Neves dizia o seguinte: o cara queria contar o segredo a ele, e insistindo, ele falou assim: não conta não, meu filho, porque se você é dono do segredo e não está segurando, imagine eu. Não é? É verdade. Eu que não sou o dono vou segurar. Verdade, então fica para você, se é segredo é seu. Acontece que está complicado. E digo mais, existem fatos, por exemplo, que estão tomando proporções fora do âmbito da administração pública. São pronunciamentos de vereadores extremamente contundentes contra o governo. Exatamente. Não é? O vereador Johnny Michael, exato, ele fez um pronunciamento extremamente duro contra o governo, e o governo não emitiu uma nota oficial. Não reagiu. Não reagiu. O líder de governo não reagiu. Porque o líder de governo é o governo dentro da Câmara. Você já exerceu essa função. Exatamente. Em mandatos legislativos. Você não pode deixar sem resposta uma série de acusações daquela, que não são acusações simples, não são coisas leves, não são coisas a apurar, são coisas determinadas e com fatos. O posicionamento do vereador Johnny Michael foi de uma gravidade muito grande. Ou ali se abre uma comissão especial para apurar o fato, e inclusive eu não assisti a sessão, eu só vi o vídeo, mas eu entendo que a própria bancada de oposição tinha que ter entrado com requerimento. Não é para formação de CPI, a CPI é um segundo passo, mas uma comissão especial para apurar os fatos. E dependendo do relatório da comissão especial, se leva para uma CPI. Porque aquilo é muito grave. Sem dúvida. Né? O governo não se pronunciou, a própria oposição, eu até sei porque ficou quieta ali naquele momento, porque determinadas empresas que foram citadas já estão nessa lista há muito tempo, e a Câmara, com raríssimas exceções, mexe com essa empresa. Então, ao apurar aquilo, ia ter que apurar determinados interesses que eu entendo serem escusos dentro do Poder Legislativo. Escusos. Esse é o termo. Esse é o termo. Então, houve
como se diz na linguagem jurídica, quedaram-se inertes. É muito boa essa expressão. Quedaram-se inertes a oposição e a situação. Eu não vi reação ao pronunciamento do vereador Johnny Maia, que é de uma gravidade muito grande. Só resta agora alguém pegar aquele áudio, aquelas imagens, aquele vídeo e entregar ao Ministério Público. Porque pela Câmara já a sensação que temos é que não vai acontecer nada, apesar da gravidade dos fatos. É lamentável isso, porque há menos de 2 anos, de completar 2 anos da administração, essa série de crises que nós estamos observando aí com o desenrolar dos dias. É muito triste. E circula também, professor, nas redes sociais, uma gravação de um áudio em que, segundo se observa por este áudio, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Alexandre Cruz, tece duríssimas críticas, por vezes até de maneira exagerada, ao atual secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana. Inclusive com palavras de baixo calão. Exatamente. Eu assisti. Eu tive o desprazer de assistir, porque isso não me agrada, não. Pois é, que se trata do senhor Marcos Henrique de Jesus. E ali mostra a insatisfação, conforme você já sinalizou no início da nossa resenha, do Poder Legislativo com o Poder Executivo. Quando eu recorri ao Palácio Barão de Nova Friburgo, você se remeteu ao prédio denominado Amâncio Mário de Azevedo, que é a sede do Poder Legislativo. Esta é a situação de momento? É preocupante, porque a maneira que o presidente da Câmara coloca uma opinião sobre um membro do governo que não teria atendido, parece que um pedido dele, ou até mesmo uma determinação partida do Palácio, não dá para entender ali qual é o motivo daquela revolta, mas, Zuri, mostra que está faltando uma coordenação entre os poderes. Tem que ter alguém fazendo esse meio campo. Essa articulação. Não é? Talvez o Salarini esteja sobrecarregado na função ali. Gilberto Salarini, atual secretário-geral de governo. Ele vinha fazendo como chefe de gabinete, como secretário da Casa Civil, e com a sua habilidade, acertando isso aí. Agora, de repente, ele assume a Secretaria-Geral e acumulando com a Casa Civil, às vezes, devido à crise que o governo passa, não está conseguindo fazer. Então é tempo do prefeito pensar em alguém que acerte essa situação. E isso vai piorar com as demissões dos comissionados que vêm agora. Certamente. Isso vai azedar mais ainda. Certamente. Porque vai mexer com indicações de vereadores. E aí, como dizia aquele velho político do velho PSD mineiro, a bancada vai ficar dengosa. Vai ficar, né? Vai ficar dengosa. E esse dengo custa caro. Tem um preço, né, professor? Exatamente. Então, eu analiso dessa forma. Agora, o que vem me incomodando, sob uma outra leitura. Exatamente. O que me traz muita tristeza na análise disso tudo é a falta de espírito público. Porque, se você analisar, as crises são por questões pessoais, são por interesses menores, falta espírito público, falta ao governo propor um grande projeto, que seja um projeto de médio, de pequeno, de longo prazo, mas que seja um projeto para Nova Friburgo, e discuta com a Câmara, discuta com a sociedade e abracem isso aí. Então, as crises que estão acontecendo na administração municipal são coisas muito pequenas para a grandeza de um município como Nova Friburgo, completando 200 anos. Sem dúvida. Aí você vê o nível de representação política que nós temos. Né? Isso é uma coisa tão rasteira, tão pequena,
tão insignificante, incompreensível, né? Num momento em que o município deveria ter outra visão, a classe política outra visão, nós temos que lamentar profundamente. E tem outra coisa, estão anunciando, e essa vem em primeira mão. Muito bom. Estão anunciando uma licitação para a questão dos laboratórios que prestam serviço ao Hospital Raul Sertã e à maternidade. E que já tem uma empresa para ganhar. Que atende pelo nome de Blessing, e que já presta serviço aqui na UPA, e que, segundo as informações, quero deixar claro aqui, que nós não somos obrigados a revelar a fonte. A legislação nos preserva. A legislação nos dá esse direito. Que, segundo as fontes, seria ligada a um deputado federal e que tem ramificações em várias unidades de saúde no estado do Rio de Janeiro e até em outros estados. Então você já sabe qual é o resultado que vai dar, né? Tá certo? Reza a lenda, professor. É igual aquela história do goleiro que saiu do gol e perguntaram: você saiu porque não comprar um jornal que já traz o resultado da partida? É verdade. E aí, então, se for verdade isso, Zuri, é mais uma bomba. A conferir. Obviamente que nós estaremos atentos e repercutiremos essa informação, mas no meio, sobretudo, das grandes empresas nacionais, há uma cultura de que toda boa licitação é definida na véspera. Né? Ou seja, já é tratado o modus operandi, já é designado o vencedor daquela licitação entre eles, e isso, por vezes, realmente acontece. Ou seja, me parece que, caso seja confirmado, a sua bola de cristal volta a funcionar plenamente, professor. A questão não é nem a bola de cristal, são as fontes, né? É que a gente tem que preservar certamente. É aquele negócio que a dona Fernanda sempre fala comigo, a notícia procura, né? Dona Fernanda, também conhecida como sua filha. Brilhante jornalista. Jornalista. E ela fala: olha, a notícia procura quem pode divulgar. Procura, exato. E quem tem coragem. Quem tem credibilidade também. Logicamente. Não é verdade? Logicamente. Então, logicamente. Eu agradeço as fontes, vou preservá-las todas, ninguém vai... Pode ter certeza que isso a gente não vai abrir nunca. Certamente. Nem sob tortura. E esperamos, Zuri, a gente ter essa credibilidade de continuar contando essas coisas. Veja bem, até agora nós não discutimos sequer uma pessoa aqui. E não vamos discutir. Nós estamos discutindo o quê? Fatos. Gestão. Competência ou a falta de. Mas pessoas não. Pessoas, se alguém vier aqui falar de A, de B ou de C, vai ser rechaçado imediatamente. Tenho certeza que esse é o seu posicionamento e da direção da rádio. Certamente. Discutimos ideias ou a falta delas. Exatamente, professor. E não nos cabe outra atitude que não seja essa. Exatamente. Né? Agora, outro fato que chama atenção, incomoda. É a notícia aí da Voz da Serra, de que nós temos quase que 10 milhões de reais em licitações emergenciais no ano de 2018, cujo 8º mês está para se encerrar agora na próxima sexta-feira. Ou seja, ainda não terminamos agosto, né? E já temos 10 milhões de reais em licitações, em falta de licitações, em contratações emergenciais. 10 milhões de reais, Uri, vamos fazer uma reflexão aqui. 10 milhões de reais foi o que o governo federal depositou na conta da prefeitura por ocasião da tragédia. Exatamente. Tá? Dos quais 8 milhões foram usados em licitações emergenciais.
das quais o Ministério Público e a Câmara Municipal, através dos vereadores Cláudio Damião e Pierre Moraes, que comandaram uma CPI e que fizeram as denúncias, acabaram afastando o prefeito. Só que licitações emergenciais em período de tragédia, elas são permitidas. Os fatos que geraram o afastamento do prefeito estão lá na CPI, que acabou sendo anulada por vício de iniciativa. Mas todo mundo pode ir lá olhar. Tanto foi um negócio tão mal feito que o prefeito ele foi afastado, mas continuou recebendo seus vencimentos. Ele foi afastado da função, não do cargo. Né? Aí você está num período de normalidade. Veja bem, esse fato lá já foi definido, esse da CPI, do afastamento do prefeito, isso já foi definido, está lá. Se tiver punição, vai acontecer. Não é o caso na discussão disso aqui. Eu só quero fazer um comparativo. Aí você está num período de normalidade, você não teve nenhum fato extraordinário, exatamente, a não ser suposições que fizessem com que o município contratasse emergencialmente, através do total, são 18 contratos? 17 por enquanto, mas já sabemos que teremos 18, que se refere ao transporte coletivo público municipal. Então aquele negócio, rumo ao 18. Exato. Rumo ao 18º. Exato. Hashtag rumo ao 18º. Exatamente. Então, e aí vai ultrapassar os 10 milhões. Certamente. Né? Certamente. Então, num período de normalidade, nas condições normais de temperatura e pressão, como a gente estuda lá em física, né? Conhecido como CNTP. Na CNTP existem 17 contratos emergenciais e um a caminho. E aí? Isso é só para você pensar, para você, amigo ouvinte, pensar. Raciocínio comigo. Se lá aconteceu, aqui já ultrapassou o valor daquele período, num período de condições normais de temperatura e pressão. Só para você pensar, sem maior juízo de valor. E como efeito comparativo, professor, encerrando esse primeiro bloco, o município de Petrópolis tem um contrato emergencial em vigência, enquanto que o vizinho município de Teresópolis, que passou por uma grande instabilidade política, tem apenas um contrato emergencial. E a nossa cidade tem, através da administração pública do Poder Executivo, 17 contratos emergenciais. E aí, obviamente, que o Ministério Público, que é o fiscal da lei, está atento e intercede de maneira que essa situação seja regularizada e evitada. Será? Há controvérsias. Professor, aí com essa sua indagação, nós vamos encerrar esse bloco aqui e depois do intervalo continuaremos abordando aqui os itens de pauta da nossa verdadeira Resenha Livre. Resenha Livre. Muito bom, até fiz aqui uma atuação de dublê de locutor de vinhetas, sensacional, mas isso é ótimo porque dá espontaneidade e informalidade ao programa. Aqui tem opinião e é pública. Antes, porém, vamos descontrair, relaxar, relembrando momentos inesquecíveis, curtindo conosco Djavan, meu intérprete favorito, cantando Eu Te Devoro. Muito bom. Programa Opinião Pública, aproximando corações. Canções que emocionam.
da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. Devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Viver pra esperar você. Meu viver é esperar você. Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E se você começou a nos acompanhar a partir
partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo, este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, salvo alguma falha técnica. É um sujeito canalha, evidentemente. Me refiro a essa situação, até justificando, explicando, porque no sábado passado, face a algumas situações que fugiram ao controle da operação técnica da emissora, a nossa reapresentação se iniciou às 14 horas e 45 minutos. E, uma vez corrigido a falha, o programa seguiu na íntegra, mas estamos trabalhando firmemente para que isto não aconteça e crie, sobretudo, a nossa relação de fidelidade com a nossa valiosa audiência. Anunciamos também que na próxima segunda-feira, o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom a partir de 22 horas, estará tratando novamente das eleições semigerais que acontecem neste ano, com a presença de um ilustre convidado que irá abordar esse momento sobre um outro enfoque, o da programação mental, intelectual, tanto de eleitor como de candidatos, para este momento. Vale acompanhar com muita atenção. Professor, seguindo a pauta, e aí buscando o cenário nacional, nós estamos acompanhando uma série de entrevistas que a Rede Globo de televisão tem promovido no Jornal Nacional. Segunda-feira, tivemos a presença de Ciro Gomes, ontem de Jair Messias Bolsonaro, hoje será a vez de Geraldo Alckmin e amanhã Marina Silva. Sem entrar no mérito das campanhas, mas sim do conteúdo jornalístico. Você que certamente deve ter acompanhado essas entrevistas, qual é a sua avaliação? Realmente contribuem para a escolha do voto, elucidam, esclarecem, ou se transforma, na realidade, num confronto que vai além dos seus limites e não interessa realmente a quem assiste? Eu estou profundamente impressionado com a falta de capacidade dos jornalistas. Jornalistas conceituados, por exemplo, ontem na Globo News, no Jornal das 10, que é um dos principais órgãos, um dos principais programas do referido canal por assinatura. Exatamente. A bancada de entrevistadores do próprio Bolsonaro, que já havia saído do Jornal Nacional, e houve mais conflito do que cobrança de ideias de programa entre o Bonner, Renata Vasconcelos, que muito me incomoda, e o candidato. Tá certo. Eu acompanho esse encontro. O relator? Exatamente. Pois é. E foi para a Globo News, já que os prédios são ali, anexos, né? Os estúdios são muito próximos, e ele foi então para a Globo News, que tinha uma bancada de entrevistadores. Primeiro que o jornal é comandado pelo Heraldo Pereira, jornalista que dispensa comentários. Sem dúvida, sem dúvida. E a bancada de entrevistadores tinha Cristiana Lobo, Cristiana Lobo, o Gerson Camarote e o Merval Pereira. Eu preciso falar da capacidade desses jornalistas. Dispensam comentário. Dispensam comentário. Agora, não souberam perguntar, não souberam tirar do candidato ou mostrar que ele não tem nada a ser aproveitado, ou sei lá, ou mostrar que ele tem um programa de... Não souberam entrevistar. Não souberam entrevistar. Infelizmente, até agora não contribuiu. Contribuiu mais para, nas redes sociais, ficar um debate. Exatamente. Um debate entre os apoiadores de certo candidato
e aqueles que fazem oposição a este mesmo candidato. E dizendo coisas relativas ao sistema Globo. O sistema Globo não está em discussão, não é? O sistema Globo não está em discussão. Está em discussão a eleição de um futuro presidente da República. Aí o sujeito quer a Globo é isso, a Globo é aquilo, a Globo é isso, a Globo é aquilo, mas o cara não deixa de assistir a Globo. Certamente. Né? Porque, por exemplo, eu quando gosto de determinada coisa, ou quando eu tenho restrições a determinada pessoa, eu evito a pessoa e evito essas coisas. Para que eu vou ficar mexendo com uma coisa que eu não gosto? Não é? Não vai me fazer bem. Então, meu amigo, aqui, se você tem restrições à TV Globo, e essas restrições são seletivas. Elas são seletivas. Porque o sujeito, por exemplo, ele é Flamengo, mas ele não gosta da Rede Globo. Mas ele não vê o quanto a Rede Globo ajuda o Flamengo. Para citar um exemplo aleatório. Exato, não, aleatório não. É verdade. É verdade. Certamente. Ele não gosta da TV Globo, mas ele é Corinthians. Mas ele não vê o quanto a Globo faz pelo Corinthians. E por que eu estou dizendo isso? Porque as duas maiores cotas de televisão dos campeonatos são do Flamengo e do Corinthians. Ah, mas tem a maior torcida, então bota os dois jogar sozinho o ano todo. Vai dar audiência no primeiro jogo, no segundo, terceiro, ninguém assiste mais. É uma boa sugestão. Não é? Não é isso? Então, o cara gosta quando interessa, não gosta quando não interessa. Ou gosta ou não gosta. E a Rede Globo não está em discussão. Está em discussão o programa, a exposição, a determinação dos candidatos. Então, até agora, daqueles que eu assisti, me agradaram, não. Acho que faltou competência aos jornalistas para tirar dos candidatos a essência daquilo que eles estão colocando aí. Pelo menos, vamos ver, esse candidato de hoje, ele não é tão polêmico quanto os outros dois. Exatamente. Esse que vai hoje. Geraldo Alckmin. Falar o nome aqui. Não. Podemos citá-lo. Até porque o veículo cita de maneira frequente por conta de aumentar ainda mais a sua absurda audiência nessas ocasiões. Então, hoje é o Alckmin, que é o candidato do PSDB, que tem a maior coligação, vai ter o maior tempo de TV. E aparentemente ele é mais equilibrado na forma de falar do que os outros dois. Agora, os outros dois são polêmicos e o Bolsonaro é corajoso. Não estou fazendo apologia a ele e já vou dizer que não voto nele, tá? Não tem meu voto. Eu sei qual é seu voto. Não, meu voto é Henrique Meirelles. Ok. Acabou. Eu já falei isso. Eu vejo desse quadro que está aí, o meu voto é dele. Agora, o Bolsonaro é corajoso. Ele toca em determinados pontos, como aquele da questão do livro didático, não é? Que causa polêmica. Agora, o programa dele é o melhor para o Brasil, ele vai ter condição? Não sei, aí é outra história, cada um que defende o seu candidato. Eu tenho meu voto, mas não faço defesa. Até porque eu não estou mais em época de defender. Estou em época de analisar. Hoje eu sou analista, né? Exatamente. Então, esse é o meu voto, está aqui declarado, não vou mudar. Não vou mudar. Se tiver segundo turno, aí é outra análise, mas o Ciro Gomes é polêmico, o Bolsonaro é polêmico. Hoje nós vamos ter um candidato mais café com leite na história. Os debates promovidos pelos veículos de comunicação, professor, especialmente, porque são as matérias que nós temos acesso, na maioria das ocasiões, e isso realmente me chama a atenção, privilegiam o conflito, a busca de determinadas situações, depoimentos ou declarações daqueles agentes públicos para justamente questioná-lo em relação à sua competência para tratar de temas de interesse nacional. Ou seja, privilegiam, ao contrário do que nós aqui
propomos e perseguimos a discussão da pessoa em detrimento do programa. Exatamente. Não é verdade? É isso aí. A nossa proposta, e você sempre faz questão de ressaltar esse aspecto, de maneira assim, muito contundente, de maneira muito firme, que aqui nós não discutimos, não tratamos a personalidade, nós não tratamos do caráter, da postura do candidato, qualquer que seja, ou mesmo aquele que já exerce cargo ou função pública. Nós discutimos aqui, debatemos, analisamos e refletimos gestão, o que me parece estar na ordem invertida. Está elevado a -1. Exatamente, você como um excepcional professor de matemática e também vereador por 3 mandatos? 5 mandatos, ex-presidente da Câmara Municipal, secretário de Educação, ex-secretário municipal de Educação, e faço essa sua descrição extremamente resumida do currículo, porque nesse momento recebemos a presença da nossa ilustre convidada, a querida, competente e bela Fabíola Machado, que vai abordar daqui a pouco o tema que estamos propondo para essa edição, e aí já faço as apresentações de direito. Pena, ouvinte, que por enquanto não temos uma câmera mostrando aqui os bastidores do nosso estúdio, o que acontecerá muito em breve. O que também tem hora que é seguro não mostrar. Talvez seja mais conveniente, né? Mas você está certo, essa análise sua é perfeita, porque esse país não precisa mais de um salvador da pátria. Nós já passamos dessa fase. Não é uma pessoa que vai salvar o Brasil. Não é uma pessoa que vai... Porque, veja bem, o problema de você personalizar essa situação é que quando tem o salvador da pátria, e ele, como qualquer outro mandatário, ele tem prazo de validade, não é? Ele tem um período de 4 anos que ele vai governar. Começa aquela questão de tem que continuar, e a continuidade nunca é boa. Ela não é boa, porque você não acerta sempre. Assim como você não erra sempre. Exatamente, não é? Exatamente. Então, isso é muito perigoso. A questão salvador da pátria não combina com a série de problemas que nós temos aqui para resolver no Brasil. Então, não pense dessa forma. A orientação que eu deixo, se serve para alguma coisa, a questão precisa passar pelo programa de governo, precisa passar pela ideia. Por exemplo, nós estamos vivendo um problema muito grave na migração de venezuelanos para o Brasil. Isso é extremamente grave. É tão grave, e o governo brasileiro, ao longo do tempo, quedou-se tanto perante a Venezuela, que o Maduro grita lá de Caracas, exigindo que o Brasil, que o governo brasileiro dê garantia de vida aos venezuelanos, que ele está expulsando. Quer dizer, que negócio é esse? É a inversão da ordem. É o poste urinando no cachorro. É verdade. Então, Zuri, como é que se você tem um ministro das Relações Exteriores forte e um governo respeitado, bota ordem nesse negócio aqui, ó, Maduro, fica quietinho aí, porque você não está cuidando. É igual o pai que bota o filho para fora de casa, e o filho vai para casa do vizinho, e ele cobra do vizinho bom tratamento para o filho. Para, se ele não cuidou, rapaz... É verdade. É isso que nós estamos vivendo. É verdade. Isso é só um exemplo. A sua analogia é perfeita. Não é? É isso que nós estamos vivendo numa situação que... Aí você pega outra situação. A Petrobras está exigindo... Eu vou até botar o óculos. A Petrobras está exigindo que a Lava Jato devolva, está no Jornal do Brasil de hoje, 42 bilhões de reais. Está cobrando da Lava Jato.
42 bilhões de reais que foram levados da empresa, não só diretamente dos cofres, mas dos diversos contratos e das coisas que foram beneficiadas diversas empresas e servidores. Ô Zuri, ela já recebeu 2,5 bilhões de volta. E agora está com... Você tem noção do que... Você que está nos ouvindo, prestigiando com a sua audiência, você tem noção do que é do que vem a ser 42 bilhões de reais que foram levados da principal empresa brasileira? E aí, dentro desse quadro, ainda tem gente que vai fazer, envolvido nisso, que está fazendo campanha política na internet, que é o caso do poderoso José Dirceu. Pois é. Aí, é absolutamente impressionante. Aí não dá, né? Pode isso, Jorge? Não pode. No meu modo de ver, não. O cara é um dos responsáveis por esse rombo na maior empresa brasileira, que era a 8ª do mundo. A Petrobras chegou a ser a 8ª empresa do mundo. Recebeu 2,5 bilhões e está cobrando mais 42 bilhões. E um dos principais atores nessa invasão a esse patrimônio brasileiro está solto, está livre, leve, solto, pedindo voto, escreveu um livro e página. Vai virar um documentário e um filme. Pois é assim mesmo. Zé Dirceu, o guerreiro do Brasil, né? Do povo brasileiro. Aqui. É inacreditável. Futebol Clube. É inversão total. Professor, total, cara. Pois é, nós precisamos avançar, até porque temos que privilegiar a presença da nossa ilustre convidada depois do intervalo, quando destacaremos então as nossas análises para a questão que eu anunciei no início do programa, extremamente delicada, sensível, e que por vezes nos parece que a sociedade rejeita ou se nega a ter conhecimento, que são os conflitos existentes nos ambientes escolares. E por conta disso temos uma competente convidada, psicóloga Fabíola Machado, que neste momento recebe a nossa saudação por conta do Dia do Psicólogo. Sem dúvida. Que foi comemorado no último dia 27 de agosto, também conhecido como a última segunda-feira, e que estará conosco abordando estes aspectos. E o dia 27 de agosto é muito especial para mim, Zuri, que era o aniversário da minha saudosa mãe, que também era psicóloga. Então, qual a mãe que não é psicóloga? Exatamente. Professor, depois do intervalo, então, continuaremos. Tem reza a lenda? Temos, certamente, até porque aqui tem opinião e é pública. Antes de concluirmos esta primeira parte do programa, vamos lembrar fatos, por vezes inusitados, que ficaram registrados na história da política, que, segundo é dito pela sabedoria popular... Reza a lenda. Queremos ouvi-lo. Pois é. Reza a lenda de hoje ainda reportamos a eleição presidencial de 1989, chegando ao final do primeiro turno, a posição do Collor já era definida, seria um que iria para o segundo turno, e disputavam a segunda vaga, voto a voto, Leonel Brizola e Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Não é? E o Brizola quase que chega, foi uma diferença de 0,6% ou 0,7% de votos que colocaram o Lula no segundo turno com o Fernando Collor. E, passado aquele momento, proclamado o resultado, foram entrevistar o Brizola, e ele um pouco abatido, mas sempre muito inteligente, relatou os fatos que levaram a vitória do Lula sobre a posição dele, e o repórter pergunta: e agora, no segundo turno? Lula ou Collor? Aí o Brizola pensou e falou: na verdade, vamos ter que engolir o sapo barbudo. Teve isso em cadeia nacional. Cadeia nacional. Muito bem lembrado, ótimo. Este quadro revela esses momentos históricos. E após este imperdível momento de descontração, vamos relaxar novamente,
relembrando momentos inesquecíveis, curtindo conosco Whitney Houston, uma pronúncia bastante acentuada, interpretando a canção I Will Always Love You, eu sempre amarei você. Muito bom, programa Opinião Pública, aproximando corações. Canções que emocionam.
Estamos apresentando o programa Opinião Pública. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Você está ouvindo o programa Opinião Pública. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, bares e restaurantes, nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios e em sua casa ou mesmo no trânsito, continua comigo, Zuri Maurer. E com o professor Jorge Carvalho. No programa Opinião Pública. Aqui tem opinião e é pública. E por nos referirmos a esses locais que todos têm as suas atividades comerciais aqui funcionando no 6º Distrito, queremos fazer um convite especial à população do 2º Distrito de Riograndina para que compareça na festa que será realizada neste final de semana na praça da sede do 2º Distrito e que foi aqui veiculada mediante um áudio durante o nosso intervalo comercial, para que compareçam. Vale estar presente, vale contribuir, vale apoiar, até porque a finalidade é nobre, sobretudo para promover a 3ª festa da criança naquela bucólica é ótimo, localidade. Teremos muitas atrações, prêmios, enfim, músicas, danças. Vale estar presente, vale comparecer a partir do dia 1º de setembro, no sábado, às 16 horas, ao lado da Praça de Riograndina, ou seja, ali na sede, no ponto central do 2º Distrito. Compareça, prestigie e apoie, uma vez que a causa é nobre. E se você começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas. E também queremos reforçar mais uma vez o convite para que esteja conosco na próxima segunda-feira, assistindo pela TV Zoom, às 22 horas, o programa Cidade Real, quando estaremos tratando das eleições deste ano, recebendo um ilustre convidado que vai abordar esta ocasião, este momento imperdível, extremamente importante, sobre o enfoque da preparação mental, tanto do eleitor quanto do candidato. Trata-se de um profissional dos mais competentes, que conhece bastante da matéria e utilizará, sobretudo, os conhecimentos que tem sobre programação neurolinguística para abordar tal situação. E sendo assim, temos já o elo de ligação para começarmos a conversar com a querida Fabiola Machado, psicóloga, que também trata, eu diria, não dos problemas, mas dos desencontros, das divergências, das confusões e dos descontroles. Professor Jorge, estamos querendo falar com sua pessoa. Estamos aqui pedindo que aproxime o microfone da convidada. Quem sabe faz ao vivo.
Não, você não sabe o que eu recebi aqui agora. E estava fazendo uma análise aqui, saiu uma notícia, rapidinho, só para essa de suma importância. O presidente Michel Temer acaba de anunciar que está pensando em distribuir senhas aos venezuelanos para entrarem no Brasil. Está no Jornal do Brasil, que eu acabei de acessar aqui e estava fazendo essa análise. Então, eles são criativos. Eles são extremamente criativos. Serão contemplados em breve com o programa Bolsa Família e você não vai se assustar. Querida Fabíola, queremos ouvi-la atentamente sobre a sua experiência, sobre o seu projeto e, sobretudo, sobre a sua atuação na rede pública municipal de ensino, mediando conflitos. Agradecemos a sua presença, como também a sua preciosa colaboração. Boa tarde a todos. Quem agradece sou eu. Me sinto imensamente honrada por estar nesse momento, com essa oportunidade. Me formei agora como psicóloga, atuo como professora há mais de 20 anos. Me formei em Friburgo, tive minha formação em Friburgo, básica, que antigamente nós chamávamos de normal, magistério. E saí daqui, fui, depois que eu casei, tive meus filhos e morei em algumas cidades, do sul, do sudeste também. E voltei, depois do ano da tragédia, eu entendi que a minha cidade onde eu tinha sido criada precisava de mim. E por ter uma paixão mesmo por Friburgo, voltei no dia 1º de maio de 2011, cheguei com minha mudança, eu fiz o caminho inverso, onde todos, a maioria deles, do povo, que ficou tão alarmado com aquele divisor de águas, que houve na nossa cidade no ano de 2011, desciam para morar nas regiões de praia, eu subi, eu morava em Macaé e voltei a morar em Friburgo porque eu entendi que a nossa cidade precisava de alguma forma de cidadania, de desenvolver algo que fosse para além das minhas expectativas, a expectativa de um todo, porque eu entendo que o todo é mais importante do que as partes separadas. Perfeito. Então, voltei a Friburgo e aí comecei a trabalhar voluntariamente, porque já faço esse trabalho como voluntária há muitos anos. Mais de 20 anos eu sou voluntária em qualquer lugar que precise, porque eu acredito que o trabalho voluntário, ele enobrece a alma e disciplina a gente a não ficar correndo atrás do que é vazio, do que o dinheiro talvez compre, mas a felicidade não é comprada, É verdade. Não é comprada, A satisfação de servir o outro, nenhum dinheiro paga. Certamente. Não é verdade? Certamente. E aí, Zuri, eu tive a oportunidade de começar a servir a minha população como voluntária através da prefeitura. Excelente. Na gestão antiga, eu fui trabalhar no CRAS de Olaria, como estudante de psicologia, desenvolvi um projeto neuropsicológico com dança para idosos, para reforçar, para minimizar os danos da perda de memória na terceira idade. Então eu praticava dança terapêutica com eles. Começamos com 4 ou 5 idosos e quando eu precisei sair, tínhamos 48 idosos no CRAS de Olaria. Fantástico. Foi maravilhoso, foram 2 anos e 10 meses, onde eu estava lá de 15 em 15 dias com a coordenação daquele lugar. Eu não conhecia ninguém, mas de repente comecei a trabalhar assim. Foi muito bom. E aí eu tive um estalo de trabalhar com a Lei 13.145, que é sobre bullying, que foi sancionada pela antiga presidenta Dilma Rousseff no dia 6 de novembro de 2015, que falava sobre ação preventiva nas escolas sobre bullying, para minimizar os danos e os estragos que eram feitos na parte cognitiva da criança que ela não aprendia. Por quê? Porque ela era ofuscada, abafada pela perseguição emocional que os outros colegas exerciam. Então, como estudante de psicologia, eu desenvolvi um projeto para falar sobre canais de afetividade, ferramentas sociais, para que a gente pudesse expandir esse movimento social de amizade sem ser perseguição através do bullying. E me coloquei em 2017, fui me colocar à prefeitura como voluntária. Não querendo dinheiro, porque eu precisava de um público e precisava exercitar algumas ferramentas que a faculdade estava me capacitando. E aí a prefeitura, na pessoa da subsecretária de pedagógica, professora Patrícia Azevedo, não me conhecia, eu não conhecia ninguém, eu me coloquei à disposição,
falei da minha formação, e ela falou assim: Fabiola, nós não podemos contratar ninguém agora porque o governo está chegando, então nós precisamos estudar, fazer um estudo do que acontece. Eu falei: mas eu não quero ser contratada, eu só quero trabalhar, eu só quero como voluntária. E aí nós começamos a trabalhar em algumas escolas, e para nossa surpresa o projeto eclodiu. Começou a transformar as crianças nas casas. E elas começaram a dizer para os pais o que elas não poderiam fazer com seus colegas. E elas começaram a dizer para os pais que elas se submetiam à autoridade dos pais. E que elas começariam a se submeter também às autoridades dos professores. E nós começamos a fazer uma metanoia, uma mudança, né, de transformação na mente. Nós começamos a implantar um movimento de transformação na mente. E aí, para minha surpresa, nós começamos a fazer esse trabalho em fevereiro. Quando foi em maio, eu fui convidada a ser contratada pela prefeitura. Eles me convidaram a trabalhar na equipe de educação para que nós pudéssemos fazer isso nas 126 unidades, em todas as escolas da rede. Para mim isso foi uma honra muito grande, porque como estudante de psicologia, eu estava chegando simplesmente com vontade de trabalhar. E a partir daquele momento eu estava ganhando meu sustento, porque eu ainda não trabalhava aqui em Friburgo. Sempre me sustentei na minha profissão como professora, mas eu estava só como estudante. E ali nós começamos a fazer um projeto só, Zuri, que foi uma coisa muito engraçada, porque quando a gente é natural, não é, professor Jorge, me corrija se eu estiver errada, mas quando a coisa é natural, ela surge, flui, o movimento vem. Contagia. E você, não é verdade? Contagia, É contagiante. É verdade. E aí eu comecei a aparecer nas escolas e as coisas começaram a acontecer e pipocava um problema aqui, vinha outro problema ali. Chama a Fabiola, porque aí eu comecei a desenvolver nas escolas um ambiente de paz. Eu fui lá e a minha missão era levar paz àquele lugar. Mas eu ainda estava perdida, Zuri, eu não sabia o que eu estava fazendo ali, mas eu sabia que eu tinha uma finalidade naquele lugar. Eu sabia que eu estava ali por algum movimento muito maior do que eu estivesse enxergando. E eu falei: meu Deus, me ajuda a entender o que eu tenho que fazer nessa história aqui, porque eu tenho que fazer história. Eu preciso transformar essas vidas, é muito maior do que eu penso. E aí eu comecei a estudar, porque gosto, sou pesquisadora por excelência. Comecei a pesquisar e eu vi que tinha um curso na internet online pelo Ministério Público de Brasília, do Distrito Federal, que me capacitava legalmente. Se eu fizesse o curso durante os 6 meses e fizesse as provas, receberia um diploma, uma capacitação de mediadora de conflitos em ambiente escolar. Pronto, achei o que eu precisava. Muito bom. E aí, que história, hein? Fantástica. Podemos fazer uma série com a professora Fabiola, porque é fantástica. Agora, eu quero retomar uma questão que você citou no início da sua participação. Sim. Esteja certa que você retornará, porque o seu conteúdo já lhe coloca nessa condição, em que você, iniciando essas suas atividades voluntárias, desenvolveu um trabalho no CRAS de Olaria com dança terapêutica para recuperação da memória. Sim. Da terceira idade? Sim, não só da memória, mas também dos movimentos voluntários e involuntários. Como isso se desenvolve? Como isso tem efeito na mente, sobretudo? Primeiramente, nós temos uma glândula no nosso cérebro chamada amígdala, que as pessoas confundem com a amígdala da garganta, mas não é. Ela é uma glândula que produz hormônios, onde tem toda a parte hormonal é desenvolvida por essa glândula. E nessa glândula, ela é ativado com o hormônio da ocitocina, serotonina, que são hormônios da felicidade, da alegria, né? Da sensação de satisfação, de prazer. E quando você realiza uma atividade física que ativa essa glândula e essa glândula emite esses hormônios, você começa a ter uma elevação da autoestima. O idoso em nosso país não é tão visto, não é tão valorizado como na Europa, né, como nos Estados Unidos, nos países que têm um respeito pelas cães, que são os cabelos brancos, as experiências que nos presenteiam e vão polindo o nosso ser, vão evoluindo a nossa pessoa.
E aí, eu gosto muito de crianças e idosos, eu sou apaixonada, porque são as duas extremidades de evolução humana, onde tudo tem um sentido diferente. Porque a criança está descobrindo tudo, e o idoso está redescobrindo tudo. Sensacional. Né? Então eu tenho essa admiração por essas duas fases do desenvolvimento humano. Sensacional essa sua definição. Pois é, e aí eu... Isso serve pra gente. Se aplica, tem efeito prático. Quando ela falou que tem um carinho especial pelos cabelos brancos, eu olhei pra você. Ah, pra mim? Tá certo, professor. Continue, por favor. Então, eu fui desenvolver esse projeto, onde a minha professora, neurocientista, ela assinou esse projeto, me habilitando a colocar esse projeto como voluntário. E nessa época, a assistente social do CRAS de Olaria era minha colega de estudo e estava se formando. E ela me convidou para fazer lá e desenvolver um dia de atividade física. Só que foi tão maravilhoso que eu não consegui ficar só um dia, fiquei 2 anos e 10 meses. Sensacional. Foi muito bom. O efeito proveitoso na mente e no corpo humano, especialmente da terceira idade. Agora, professor, eu quero dando aqui... continuidade, só me permite lhe dar essa sugestão, porque você esteve como secretário municipal de educação e deve ter testemunhado muitas situações de conflito em algumas unidades, que agora a professora Fabíola, com a sua competência, com o seu conhecimento, está tratando. Não é verdade? Exatamente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação por ter tido a visão de entender a voluntariedade da doutora Fabíola. Muito bom, professor. Em oferecer o município. Em primeiro lugar, antes de tudo, eu quero te agradecer como friburguense de coração. Eu tenho orgulho de ser friburguense e digo que eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: nós devemos lutar muito pelo que nos une, e nada nos une mais do que Nova Friburgo. É verdade. Não é? Então, eu quero agradecer a você por ter retornado num momento tão difícil para a nossa cidade, para oferecer alguma coisa. E essa alguma coisa que você oferece, que relata aqui, não é pouco, é muito. É muito porque você acreditou. Primeiramente, você acreditou no potencial, na necessidade da nossa cidade, do nosso município. Depois você acreditou em você mesmo. Eu sou capaz de, eu tenho para oferecer. Isso é um exemplo. Porque muitas pessoas querem saber o seguinte, a maioria, o que Nova Friburgo tem para me oferecer? Não é? E não pensam, o que eu tenho para oferecer a Nova Friburgo? Nós temos uma história rica, nós temos uma história diversificada, nós temos uma colonização que quase ninguém tem. Riquíssima, para o estado do Rio é riquíssima. Não é? Uma história bonita a contar. Sim. Nós estamos completando 200 anos, nós temos exemplos de iniciativa privada que sempre conduziu Nova Friburgo. Nova Friburgo esteve à frente do estado do Rio de Janeiro durante muito tempo pela iniciativa do seu povo. Exatamente. Não é? Por iniciativa do seu povo. Nós tivemos a Companhia Telefônica de Nova Friburgo, a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo, tudo empreendimento da população. Então nós estivemos sempre à frente. Verdade. Não é? Então somos exemplos. Verdade. Nós temos exemplos de antepassados que nos colocaram essa história rica. Então, esse retorno seu, essa vontade, essa certeza de que você pode oferecer a Nova Friburgo, criou tudo isso que você contou aqui, que nos emociona até. E a sensibilidade da Secretaria de Educação, aí que eu digo, Zuri, nós não somos críticos de pessoas, nós somos críticos de ações. E quando as coisas acontecem, como nós já tivemos oportunidade aqui de falar da ciência, da tecnologia dentro da educação, com a professora Alessandra Jacu, né? Quando nós tivemos aqui, você, a oportunidade de intermediar junto ao Paulo, lá na FAO, a questão da biblioteca móvel. Exatamente. Não é? Que são projetos interessantes, maravilhosos. E agora a gente recebe aqui a doutora Fabíola
relatando essa situação, e você me pergunta, passou por isso como secretário de Educação? Sempre passa. Todo secretário passa. O conflito sempre existe. E muitas das vezes, por falta de uma pequena palavra. Exatamente. Né? Por falta de um pequeno encontro. De um abraço, professor De um Jorge. abraço, não é? Às vezes um abraço cura tudo. É verdade. Ele desfaz toda a energia negativa do lugar e traz paz ao ambiente. E é aquele negócio de dizer eu te amo. Exato. Não é? Que hoje em dia está tão esquecido pela população, pela sociedade, né? Ser um mediador de conflitos em qualquer ambiente, mas especificamente no ambiente escolar, ele imprime uma cultura de paz. É para isso que a gente vai até o local. A gente não vai lá para levantar a fogueira. A gente vai lá para o conflito não virar um confronto. Então nós chegamos antes. Nós fazemos o papel da mediação. E sabe o que acontece, doutora? As pessoas esquecem que o professor, quando chega à escola, ele deixou em casa uma série de problemas também. Exato. Não a é? vida dele não é desvinculada da profissão. Só que porque ele é uma profissão traz de aquilo, amor. né? É uma Ele profissão traz. de amor, porque se você não tiver amor, aliás, em tudo que a gente faz, né? Eu trabalho com uma tese de 2 psiquiatras americanos, que são os doutores Gary Chapman e Ross Campbell, que eles falam sobre tanques emocionais, que é uma tese maravilhosa. Eu uso isso para tudo na minha vida, que falam sobre 5 linguagens de amor. São canais de comunicação que, se ficarem interrompidos, tudo começa a desandar na vida da gente. Então, entendendo esses tanques emocionais, que às vezes as pessoas não... O tanque emocional está ali, mas está rachado. Se está rachado, o reservatório vai segurar alguma coisa? Não. Você pode depositar o que for, que aquilo ali não segura. Então, qual é a maneira que eu tenho de estender a minha mão a ponto de restaurar aquele tanque emocional? Então, como eu posso entender aquele aluno? Como eu posso entender aquele professor? Porque cada um tem a sua verdade. E como eu posso unir essas 2 verdades, apaziguando, sem tirar a função de cada um. A individualidade. Exatamente. A função do aluno é ser aluno. A função do professor é ensinar, é mediar, é propor, né, o conhecimento. Então, como a gente vai fazer isso? Não é uma função fácil. Não, digo para não é vocês, não tem sido fácil. Suga as nossas energias emocionais e psíquicas muito. Né? Às vezes eu tenho que tomar um banho de cachoeira, nadar no mar. É verdade. Dançar é bom, isso. tomar um vinho. Isso, Nossa. querida, excelente. É muito excelente bom. recuperação, Me exatamente. recupero a beça. Aí você observa que a natureza cura tudo, né? É verdade, é sábia, né? Não é? Agora, Então. professora, Sim. e a trato assim com carinho. Sim. Ontem tivemos a oportunidade de, por ações aí, por energias cósmicas, nos encontrarmos Verdade. na Nova O FAO. universo conspira, né, Zé? Conspira. Professor, e você está dizendo isso e eu estou me divertindo porque a professora usou essa mesma definição em uma conversa nossa. E aí eu percebi todo o seu potencial, todo o seu carisma, sobretudo, sua competência, enfim, atributos que lhe conferem uma identidade muito apropriada ao trato dessa questão. E para quem ainda imagina que isso não aconteça, que às vezes seja algo criado em novela, em filme, em minisséries, em livros, são recorrentes nas unidades escolares esses conflitos que exigem a sua mediação, porque certamente já tomam maior proporção, são frequentes na rede municipal de ensino? Sim, todos os dias. Vou Que citar isso? alguns exemplos. Sim. Que isso? Mas por que você me perguntou de qual foi o veículo que eu vim?
Eu acabei trocando meu carro por uma moto, Exato. porque me dá flexibilidade, fluidez no trânsito. Mobilidade. Porque às vezes eu preciso visitar 4 escolas num dia só. Sim. E são escolas longe, né? Às vezes eu vou para Santa Cruz, às vezes eu vou para São Pedro da Serra. Essa semana eu precisei fazer uma visita a São Pedro da Serra, mas ainda não deu, eu vou semana que vem. Mas eu vou citar alguns casos, sem citar os nomes por causa da ética, que não me permite. Obviamente. Mas eu tenho casos de crianças, eu tive um caso mais grave, foi um caso de uma criança, de uma adolescente de 14 anos, que no feriado de Páscoa estava na UTI do Raul Sertã, porque tentou pela 3ª vez o suicídio. Meu Deus. E quase chegou às vias de fato. Então, eu acompanho ela, né, a nossa menina. Ela hoje não está mais na nossa rede, ela está na rede de Macaé, mas por ter morado em Macaé e conhecer também, eu ainda faço o acompanhamento dela pessoal. Sábado passado nós fomos almoçar juntas no McDonald's. Então ela veio a Friburgo e a gente se visita e tudo mais. Mas ela teve essa tentativa e acaba vindo para a escola, né? Ela tentou em casa, mas quem socorreu foi a professora da nossa rede. Ela estudava aqui. Eu também tenho um caso de um adolescente, pré-adolescente de 11 anos, que ele chegou na escola completamente drogado. Que isso? Onde ele jogava a cadeira para cima. De que idade? 11 anos. Meu Deus. Zuri, 11 anos. Ele não tem nem corpo. O corpo dele ainda não se formou fisicamente, nem biologicamente. Então, a quantidade que ele inalou foi uma quantidade tão agressiva que ele ficou com uma força de mais de 3 homens. E a diretora me ligou e eu peguei a minha moto onde eu estava. Na hora eu corri para a escola, chamei a mãe, fiz uma interferência com a mãe e com o aluno. E o aluno, ontem foi feito um relatório para a doutora Denise, que é do Ministério Público, que eu trabalho com ela, trabalho com a PM, trabalho com o Conselho Tutelar. É uma malha, é uma rede relacional de trabalho com CAPES infantil. Nós trabalhamos todos juntos. Nós fazemos um trabalho em rede. Esse trabalho está sendo tão maravilhoso, porque todos fazemos estudo de casos, do mesmo caso, e todos que atendem a essas crianças. Então, nós estamos tendo um ganho absurdo dentro da educação, porque nós não estamos vendo só a criança. Nós estamos vendo a criança como um todo, o homem todo para o homem todo na sociedade toda. É assim que nós entendemos como funciona um cidadão, né? Então, esse aluno, ele tem 11 anos, começou a jogar a cadeira para cima, cuspir no rosto das funcionárias, e eu cheguei para a mãe e falei assim: aqui é a minha casa. Essa escola é a minha casa. Essas meninas onde ele cuspiu no rosto são as minhas amigas profissionais. Aqui ele não vai fazer isso, porque se a senhora permitir que seu filho faça isso na sua casa, na minha casa não. E se a senhora continuar permitindo esse nível de falta de educação do seu filho na nossa escola, eu ofereço uma denúncia ao Ministério Público da sua negligência. Porque a senhora está negligenciando a educação de base do seu filho. Porque a escola transmite o conhecimento. E aqui nós damos um polimento na educação que vem de casa. Se a senhora não está dando o mínimo de educação possível para ele se relacionar socialmente dentro da escola, então é a senhora que está negligenciando. E o Ministério Público tem que saber. Então, realmente, foi oferecida uma denúncia ao Ministério Público pela negligência dessa mãe, porque ele não frequentava a aula. Quando ele ia drogado, um menino de 11 anos, que já foi 3 vezes ao Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, trazer carregamento de coisas que acontecem. Então, nós fizemos o quê? Pontuamos. O menino hoje foi transformado depois dessa interferência. Conseguiu gabaritar a prova de matemática, frequenta as aulas todos os dias, vai uniformizado, chega 12:30 e sai 5:30 da tarde. Acabou. Por que, Zuri? Precisava de disciplina. Exato. Precisava de amor, olhar nos olhos e falar: eu preciso que você haja assim dentro da escola, mãe. Porque a escola não funciona sem a comunidade. A escola não funciona sem o tratamento dos pais. Então, nós entendemos. Eu faço trabalho também, professor, de capacitação na rede, né? Trabalho com palestras, capacitação nas escolas. Eu vou até as escolas e a gente faz horários pedagógicos, né? E faço também orientação aos pais. Então, nós estamos trabalhando com todo o universo da escola. Claro que, como professora, eu fui alfabetizadora há 8 anos, né? Então, como professora, a gente quer atingir o conhecimento, a gente quer que o conhecimento seja consequência. O índice do IDEB, para elevar, é consequência do que aqui, relacionalmente, a gente já está promovendo.
Então, o que nós precisamos? De pessoas que tirem só nota 10? Não. Nós estamos precisando de seres humanos que voltem a amar. Não é, professor Jorge? É verdade. Que voltem a falar olho no olho, sem ter a vergonha de dizer: eu sou friburguense, amo a minha cidade. A minha cidade é a cidade de um povo super educado, onde a gente não vê lixo na rua, onde a gente vê pessoas no trânsito saudáveis. Porque é isso, Zuri, que a gente quer fazer. No transporte coletivo, isso. Levantando, dando lugar ao idoso. Sem jogar papel. Hoje eu vi um post no meu WhatsApp sobre o lixo que é recolhido dentro dos ônibus. Gente, eu fiquei apavorada. Da falta de educação. Isso se mede à falta de educação de um povo. O lixo, como você produz o lixo, como você trata o lixo. Eu morei numa cidade em São Paulo que ela é referência em recolhimento e separação de lixo. Eles ganham dinheiro com o lixo. Todos ganham dinheiro com o lixo. Todos os moradores. A coleta seletiva é uma coisa que traz dinheiro, traz recurso para a população. Então, assim, é muito importante a educação. Fabíola, nós tivemos um prefeito em Friburgo, Dr. Paulo Azevedo, que ele dizia no programa de rádio dele que uma cidade limpa não é a que mais se varre. Isso. Isso, é que menos se varre. É que menos se varre. Isso aí. O investimento ou é a que menos se suja. É que menos se suja. Porque tem o seguinte, você pega... Isso eu passei, essa experiência como secretário de Educação, uma escola reclamava que não tinha servidores para limpeza em quantidade. E um dia eu fui assistir, fui visitar a escola e na hora do recreio percebi que as crianças jogavam o lixo no chão. Olha aí. E, ao final, quando elas retornaram para a sala, eu chamei a diretora e falei: olha o seu pátio. Pois é. Não adianta eu botar mais 2, 3 servidoras e as crianças vão continuar jogando lixo no chão. Incha a máquina. Não é? Então e deseduca. Você tem que mudar a forma de como essas crianças vão para o pátio da escola. Então, isso aí é uma função sua, quer dizer, essa questão aí, é formar o cidadão. Isso é muito importante. Isso precisa mudar dentro das secretarias de educação do país, que não é só a questão do conteúdo, você tem que formar cidadão. Isso aí, não professor. Isso é fundamental. E esses conflitos, professora? Sim. E eu estava dizendo que esse termo, para mim, é extremamente respeitoso. Sim. Tenho grande carinho e estima por todos os professores, independente de contribuírem para a minha formação profissional e moral. Sim. Entendo até que trata-se mais do que uma profissão, uma missão. Isso. Mas também precisam ter o reconhecimento da administração pública neste exercício, eu diria, sublime da sua profissão. As mediações que você tem a oportunidade de atuar são aquelas entre alunos e servidores e todas professores? Todas as esferas. Ou todas as esferas. Todos os conflitos você atua? Todas as esferas. Todas as esferas. Gestor, professor, professor, aluno, pai e escola. Que isso? Todas as esferas. Todas. O meu desejo é formar uma equipe. O meu desejo. Porque, sinceramente, como esse trabalho é um trabalho novo, pioneiro, que começou a existir por conta dessa necessidade, né? Então, nós estamos criando o setor se chama setor multidisciplinar. Por quê? Porque não tem um nome. Porque a gente não conseguiu configurar, porque ele atinge a tantas coisas, ele permeia tantos conceitos. Interessante que ele não tem nome, mas tem resultado. Né? Exato, professor. Tem tanta coisa... Com nomenclatura bonita e resultado zero. Isso, resultado é verdade. Agora, Zuri, você permite eu levantar uma coisa Lógico, professor. que muito me incomoda naquela segunda vertente nossa de incômodo, que muito me incomoda é o seguinte: as pessoas desconhecem a legislação e costumam falar da seguinte forma: eu vou ao conselho tutelar. E eu fui conselheiro municipal da criança e do adolescente quando nós implantamos aqui, o Friburgo foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a ter o conselho municipal. Que interessante. À época eu era do governo, era secretário de educação e fazia parte. Depois
eu fui para o Rio de Janeiro e eu fui ser subsecretário de Infância e Juventude no estado do Rio de Janeiro e acabei fazendo parte do Conselho Estadual também de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então é sempre essa coisa, a pessoa desconhece a lei, mas acha que a lei foi feita só para proteger o erro. Então, muitas das vezes a mãe chega, quando é chamada à escola, critica e diz o seguinte: eu vou ao conselho tutelar. Aí chega lá, a coisa não é bem assim. Exatamente. Então, eu queria te perguntar se há um trabalho nesse sentido, ou se vocês já pensaram dentro da secretaria em promover palestras e nas reuniões de pais e professores, desenvolver um trabalho acima dos direitos e deveres. Não é? Porque a lei, quando dá direito, ela dá de dever também. Tem os dois lados do não é? Sim, sim. Então, isso é fundamental para que a criança, muitas das vezes a criança também fala isso, eu vou reclamar no conselho tutelar, eu vou procurar meus direitos, mas não sabe os deveres. Isso. Já pensaram alguma coisa nesse sentido? É muito pertinente a sua pergunta, professor, porque dentro desse movimento que a gente está fazendo no nosso setor, nós estamos exatamente nos esbarrando com essas perguntas. E porque, como a educação é uma coisa viva, que ela acontece todo dia e se modifica todo dia, existem conflitos que vêm para endossar, para nos melhorar, para aderir, para agregar essas coisas. Então, agora, conversando com os nossos conselheiros, que são amicíssimos nossos, que é o Renato, o Diego, né, a Cíntia, a Cláudia, são pessoas, né, o Ângelo, que também é o psicólogo lá do Conselho Tutelar. Então, a gente está fazendo um trabalho em conjunto e nós vamos começar a costurar esses movimentos de levar o conselheiro até a escola e promover esse esclarecimento, professor, porque o que a gente entende é que a população não é muito, às vezes não busca o próprio esclarecimento. É na base do ouvir dizer, Isso, né? É aquele negócio do senso comum, não sabe aonde está a informação correta e não verifica a procedência da informação. Então, o que a lei da criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente me respalda como mãe? O que a lei me diz? Até onde eu posso ir? Até onde o meu filho pode ir comigo? Porque até eu vejo, professor, que dentro das escolas a gestão às vezes tem um pouco de receio de inferir uma disciplina. Não é disciplina austera, é amor e limite. Amor e limite é a receita certa, é a medida correta da disciplina. A austeridade nunca foi disciplina. Foi sempre uma imposição, que nós tivemos uma herança em virtude do governo militar, em virtude da cultura que se viveu no país. Mas olha só, mudou-se completamente, a geração é outra. Essa geração que nasce com 2 aninhos já passando touch no telefone, já acessando o Skype, não comporta a austeridade, mas a autoridade sim. Os mais antigos, como Zuri, por exemplo, não é o meu caso. Me tornei referência cronológica do programa. Nós, os mais antigos, melhorando aqui a questão, nós ouvíamos, quando não estávamos na escola e fazia alguma travessura, os pais diziam: você vai ver quando você entrar na escola, se você não vai melhorar. Você vai ver quando você for para a escola. Então a escola ameaçava um pouco. Se tornava uma corregedoria, né? Não ameaçava as Agora crianças. Nós temos um movimento inverso, né, professor Jorge? Infelizmente nós temos pais ameaçando os professores, pais ameaçando os gestores. Professores sendo agredidos, Professores sendo agredidos e também agredindo. Agredindo. Nós não vamos falar só de um lado, vamos falar dos dois, porque a justiça, quando ela é implantada, ela tem o cunho da equanimidade, então é o equilíbrio. A justiça, ela emplaca o equilíbrio, né? Então nós temos que falar dos dois lados da moeda. Então os professores estão muito desgastados, gestores também, porque é a baixa remuneração, é a crise financeira do nosso país, especificamente o nosso Estado, que foi assaltado de uma forma veemente. Saqueado. Esse é o termo. E isso tudo reverbera em cima de nós, cidadãos. Sem dúvida. Né? Os impostos aumentam, tivemos que cortar o nosso lazer.
Porque olha só, eu na minha função, cada um na sua função. Se a gente não tem aonde a gente relaxar, aonde melhorar, cadê a nossa motivação para continuar trabalhando? O lazer faz parte da saúde emocional, né? E nós tivemos que cortar na carne. O lazer foi uma coisa que foi cortado imediatamente quando houve crise. Crise cortou o quê? Lazer. Cortou o quê? Luxo. O que é luxo? Um brasileiro tem um carro zero? Né? Então nós estamos muitas das vezes processo. você não sai nem de casa, né? Porque isso. Não é nem por falta de dinheiro, é por falta de segurança. Exatamente. Exato, né? Então atingiu tudo, né? Então nós temos aí vários pontos, né, que estão assim massacrando a área da educação, sem contar a motivação a falta de motivação em não mudar a pedagogia, a metodologia, tá aquela coisa maçante de um aluninho atrás do outro, empurrando goela abaixo conceitos que já foram passados. E aí, professores, né? Me regozija, é um termo ótimo. É né? bonito isso. Bonito, né? Isso é bacana. Diante de... Não, hoje já teve um monte de coisa, que é doce inerte. Já teve, o nosso vocabulário é rico, riquíssimo. Depois a professora vai receber o link deste programa. Aliás, também quero informar aos nossos ouvintes que todos os links dos programas anteriores já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Rádio Conselheiro FM, e repercutiremos isso. Mas me curvo aqui diante da sabedoria de ambos os professores, me parece entender que nós estamos com um conflito de 3 séculos, professores, que não se alinham. E professora, no que se refere à pedagogia, alunos, métodos de ensino, estrutura, há um desencontro entre a atual clientela, o modelo e a legislação que ainda é aplicada, a pedagogia Posso resumir? Resuma. Nós temos escolas do século XIX, Isso aí. professores do século XX e clientela do século XXI. Ótimo. Talvez até 22. Professor, exatamente. É isso, Zuri. É isso. Exatamente. A nossa escola não evoluiu, né? O professor evoluiu alguma coisa, lógico, a formação que eu tive na universidade é completamente diferente da que os meus professores tiveram, né? Então houve uma evolução, mas as crianças, a clientela, dispararam. É o que você falou, O Fabíola. conhecimento está na palma da mão, professor. Eles não precisam mais de ninguém para ensinar o que eles querem saber. O que eles não têm é a relação interpessoal e a inteligência emocional. O critério da seleção. Exato. É o que falta hoje em dia, é relacionamento interpessoal, saúde emocional. Sem inteligência emocional, a gente não consegue atingir o outro. Não tem como. Você sabe porque muitas das vezes é cômodo para o pai deixar a criança no computador, no tablet, no celular. É cômodo, mas só que tem que criar uma situação que vai refletir lá na frente. Exato. Então tem que brincar com a criança, tem que contar história para a criança. Qualidade de tempo. Né? Qualidade de tempo é uma das linguagens de amor. Você tem que pegar o livro e contar a história para a criança, tem que brincar com ela. Seu aspecto lúdico, né, exatamente. E isso cria uma relação que eu não deixo, se muito não pude fazer com os meus filhos por causa da minha atividade profissional, eu não deixo de fazer com a minha neta. Isso. Eu ontem saí daqui, 3 horas da tarde, fui brincar com minha neta lá em Cachoeiras. Olha que maravilha. E brinquei mesmo. Olha que investimento maravilhoso. E eu tenho certeza que ela nunca vai esquecer das brincadeiras que nós fizemos ontem. Agora, eu não gosto de usar essa palavra, mas se aplica, lamentavelmente. Sim. O nosso tempo já começa a caminhar para o final. A professora Fabíola retornará. Sim. Em breve estará, professor, sendo entrevistada no programa Cidade Real. Mas eu já estava imaginando isso aqui. Já, né? Você é canalha. Do bem, mas é.
Olha, esse é o tratamento que nós temos, carinhoso. Entre amigos, e da nossa confraria. Isso, e ela já está sendo convencida disso, porque também ontem um grande amigo nosso, meu particular, também utilizou o mesmo termo. Já está se convencendo que eu sou canalha. Espero que do bem. E aí, a professora certamente estará conosco, porque toca em aspectos fantásticos, Fabiola. Eu aqui, Obrigada. Observando a sua dissertação, a sua análise aqui, fantástico. Obrigada. Sobretudo quando você cita inteligência emocional. Sim. Duas perguntas derradeiras para os seus rápidos comentários. Sim. Primeiro, Pois não. internamente, você como administra essa administração de tanta energia negativa proveniente dos conflitos? Porque quando você é demandada, não é para uma situação favorável. Nunca. É desfavorável. Sim. E isso, como você faz várias vezes ao dia, Sim. certamente descarrega as suas baterias. Sim. Como você internamente, sendo psicóloga, você tem essas ferramentas, se fortalece para o dia seguinte? Eu clamo ao meu pai. Eu oro. Perfeito. Eu me ajoelho. Perfeito. Deposito diante dele todas as minhas angústias, todos os sofrimentos que eu vejo nessas crianças que têm as famílias completamente desestruturadas. Peço a Deus para que esteja guardando cada um deles, para que eles sejam transformados com o encontro com esse Pai, que eu reconheço como meu único e suficiente Salvador. Não estou falando de religião, estou falando de um encontro pessoal que eu tenho com Ele todos os dias. E Fantástico, eu faço menina. isso de uma forma muito leve, como estou falando com você. Eu tenho certeza absoluta disso. A segunda pergunta, antes que a emoção tome conta definitivamente aqui do nosso estúdio. As pessoas que, obviamente, tiveram interesse Sim, pela sua competência profissional. sim. Como podem fazê-lo para entrar em contato, até porque você também trabalha além do ambiente do cenário público, né? Como entrar em contato com você? Existe algum site? Você não precisa necessariamente divulgar número de celular, fica a seu critério, mas qual a melhor forma de entrar em contato com você, ou comparecendo à Secretaria Municipal de Educação, enfim, qual a sua orientação? Como psicóloga, eu vou começar a atuar assim que eu receber o meu registro, né? Dei entrada agora no meu registro, para mais ou menos um mês e meio isso funciona e aí a gente pode exercer a profissão na legalidade. Porque né? você já concluiu o curso. Sim. Está sim. apenas aguardando o registro. Sim, o registro. Que fique bem claro. Sim. Então, eu tinha meus pacientes na época de estagiária, foram suspensos todos os atendimentos em função desse movimento jurídico que é necessário, né? Porque assim o CRP nos coloca. E como éticos, profissionais que somos, entendemos que precisamos desse desligamento para religar em outro momento, né? E estou com mais alguns colegas abrindo uma clínica social no Paissandu, né, onde nós vamos estar nós estamos entendendo que o cidadão de Friburgo precisa de um movimento social para ter acesso à psicologia, à cura terapêutica, não cura, ao movimento terapêutico de olhar para dentro de si, porque cura não existe. Nós estamos sempre em movimento, sempre evoluindo. Sensacional, se não existe cura, professor. não é cura. Isso Tratamento. é isso. Você está sempre melhorando em alguma coisa e caindo em outros aspectos. Então, como nós evoluímos, a gente vai fazer esse movimento de evolução psicológica. E a partir de outubro ou novembro nós vamos estar nessa clínica. Mas aí depois é um outro movimento que a gente faz. E aí você volta divulgando endereço, telefone para contato, site, toda essa questão. Precisamos encerrar. Agradeço. Ilustres professores, aprendemos muito. Eu e o atento operador técnico, que em momento nenhum se desprendeu do comentário, das avaliações de vocês. Prometendo retornar na próxima quarta-feira, sempre às 13 horas, com reapresentação nos sábados às 14 horas, agradecendo o profissionalismo
José Augusto. No comando técnico da Rádio Conselheiro FM. Assim como a ilustre presença da querida professora Fabíola Machado com as suas despedidas. Eu agradeço ao Zuri pela grande oportunidade, é uma honra. Agradeço ao professor Jorge também por estar conhecendo pessoalmente, né? Agradeço à rádio, né, de Conselheiro por ter feito esse convite na sua pessoa, dizer para mim que foi maravilhoso, estou à disposição em qualquer tempo, né, sendo necessário ou sendo interessante, né, a gente volta. Retornará, certamente. Também destacamos aqui, agradecemos os comentários sempre precisos, corajosos e por vezes que incomodam do professor Jorge Carvalho. A raposa felpuda da política friburguense. Nossa convidada se diverte. Com as suas despedidas. Eu quero deixar aqui meu protesto ao diretor da rádio pela foto que ele botou aqui na minha mesa. Mas olha, compensado pela presença da Fabíola, que nos deu aqui uma aula, acima de tudo, de cidadania, de coisas que a gente precisa sempre valorizar. Muito obrigado pelo seu amor à Nova Friburgo e que outras pessoas como você apareçam e sejam absorvidas pela administração pública. Parabéns ao secretário Renato Satiro por ter uma pessoa da sua competência na equipe dele. Eu que agradeço. Obrigada, professor. E especialmente sua motivadora audiência, sobretudo do público feminino. Agora sim, muito bom, muito bom. Aqui, professor, sempre teremos opinião. Porque ela é pública, né? Muito então, bom. Vida que segue. Vida que segue. Que Deus proteja o sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.